Bem-vindos ao episódio 3 de Compreendendo as Parábolas de Jesus. Hoje nós vamos ver a parábola do grão de mostarda que se encontra no livro de Mateus, capítulo 13, versículos 31 e 32, ou no livro de Marcos, capítulo 4, versículos 30 a 32, ou no livro de Lucas, capítulo 13, versículos 18 e 19. O trecho de Mateus descreve o seguinte: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes e crescida é maior do que as hortaliças. E se fez árvore de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Antes de começar a explicar, nós precisamos lembrar o que nós aprendemos no primeiro episódio dessa série. As parábolas não representam fatos reais, nem sempre carregam uma lógica dentro da história, mas o mais importante delas é a mensagem que elas carregam. Há 3 elementos na parábola do grão de mostarda que nós precisamos prestar atenção e que são os elementos principais dessa mensagem. O primeiro é o reino de Deus, o segundo é a semente e o terceiro é a árvore que aninha as aves. Vamos começar com o reino de Deus. O reino de Deus ele sempre existiu. No Salmo 103, versículo 19, diz: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Já no Salmo 45, versículo 6, o salmista diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Deus criou os homens para estabelecer o seu reino aqui na terra. E como vemos em Gênesis 1, no versículo 28, ele deu autoridade aos homens para sujeitar toda a criação ao seu governo. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Porém, houve uma ruptura com a queda do primeiro homem e sua mulher, e a partir dessa ruptura, Deus mantém a sua promessa de restabelecer o seu reino na terra através dos homens e se reconectar com eles. O segundo elemento, que é a semente, o grão da mostarda, nós precisamos entender que essa semente representa 3 coisas. A primeira delas é que a semente está ligada à descendência. Ela representa o início e a continuidade de uma espécie. E a semente, então, também é usada para as gerações da espécie humana. O segundo é que a semente também representa o aspecto de Deus de pegar algo pequeno e transformar em algo maior. O terceiro é que Adão é a primeira semente que Deus planta no Éden para estabelecer o seu reino. Mas com a sua queda e também com a corrupção da humanidade, o Senhor então toma Noé e o separa, e através dele ele restabelece a ordem após o dilúvio. Os homens voltaram a se corromper, e então da linhagem de Sem, filho de Noé, Deus tira Abrão da sua parentela idólatra e o leva para Canaã, plantando a sua semente ali, a sua promessa, e também trocando o nome de Abrão para Abraão, pai de multidões. Os descendentes de Jacó, neto de Abraão, crescem afastados do Deus de Abraão, Isaque e Jacó e escravos no Egito. Deus então toma essa semente do meio do Egito, o transforma em seu povo e nação eleita e sacerdócio do seu reino. Em Deuteronômio 7, versículos 7 e 8, nós temos a afirmação de que esse povo era o menor dentre todas as nações. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão do poder de Faraó, rei do Egito. Em Isaías, capítulo 59, versículos 15 e 16, diz que o Senhor viu que a verdade sumiu e desaprovou não haver justiça. Também viu que não havia ajudador algum e fez que o seu próprio braço lhe trouxesse a salvação e a sua própria justiça o susteve. Deus gerou a sua semente no ventre de uma judia, cumprindo a promessa que está em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho e será o seu nome Manuel. E através dessa semente, desse descendente,
a promessa dada à serpente no Éden, quando houve a queda de Adão e Eva, começa a se cumprir. Em Gênesis 3, no versículo 15, o Senhor promete à serpente o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Através de Jesus, o sacerdócio real, que antes só estava disponível para os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, circuncidados na carne, o povo judeu, agora está disponível para todas as nações que, através da fé em Jesus, são circuncidadas no coração e se tornam um só povo como os judeus. E então entramos no terceiro elemento, a árvore que aninha as aves. Para entender essa árvore, nós precisamos ler as profecias de Ezequiel e de Zacarias. Em Ezequiel, capítulo 17, versículos 22 e 23, diz o seguinte: assim diz o Senhor Deus, também eu tomarei a ponta de um cedro e a plantarei. Do principal dos seus ramos cortarei o renovo, mais tenro, e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos, dará frutos, e se fará cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte, e à sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda a espécie. Em Zacarias 8, versículos 22 e 23, nós temos a seguinte profecia: virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Então, dessa forma, Jesus explicou o reino naquele tempo, que começou pequeno como um grão de mostarda a partir de um povo, porque era só o povo judeu, e como uma grande árvore que recebe e aninha todas as espécies de aves. O reino de Deus recebe nações de todos os cantos da terra através da fé em Jesus, de que ele é o Filho unigênito de Deus, homem que ressuscitou, e as nações então aprendem com os primeiros eleitos a respeito da justiça do Altíssimo, pois foi dado a esse povo toda a instrução e toda a sabedoria do Senhor. E as nações devem buscar se unir a esse povo, se unir aos judeus que creem em Yeshua HaMashiach e compreender sobre toda a palavra do Eterno. Interessante como em uma mensagem tão curta, nós temos tanto aprendizado e tanta revelação das profecias, e somente é dado àqueles que conhecem e têm a sabedoria do fundamento da palavra. Que o Senhor abençoe você, e na próxima semana temos mais uma parábola de Jesus para a gente aprender. Até lá!